Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui, às 23 horas e 24 minutos, do dia 2 de maio de 2020. Eu quero compartilhar mais uma reflexão bíblica, sempre nesses horários, eu estou trazendo essa reflexão. Todos os dias estou colocando a reflexão lá no canal. Aqueles que quiserem se inscrever no meu canal, é só ir lá e você vai encontrar o nome do meu ministério, é o Ministério Shalom Eco. Então você vai se inscrever e vai estar acompanhando todas as mensagens, todas as reflexões que todos os dias eu coloco nesse canal. Amém? Então pegue a sua Bíblia que eu quero compartilhar mais uma reflexão hoje, que se encontra no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 a 41. Beleza? Seja qual for a sua versão da sua Bíblia. De repente você que está me ouvindo nesse momento, você não é evangélico, mas tem uma Bíblia católica aí, pode também você acompanhar, seja ela da versão paulina, versão Nova Jerusalém, versão Ave Maria. Mas você vai encontrar essa passagem que eu estou lhe falando nessa noite. Amém? Se de repente você for as testemunhas de Jeová, os TJ, a Bíblia deles, a sua Bíblia ela é adulterada, né? Mas mesmo assim você vai encontrar essa passagem bíblica aí. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a seguir. Acompanhe. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos, como não tendes fé? E sentiram grande temor, e dizia um aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, louvado seja Deus. Então, esse texto se encontra nos livros sinóticos, que são os três evangelhos. Os três evangelhos, tanto o evangelho de Mateus como o evangelho de Marcos e Lucas, você vai encontrar essa passagem bíblica relacionada à tempestade. Jesus acalma a tempestade. E nessa noite eu quero falar sobre o tema Jesus na popa do barco. Jesus na popa do barco. Esse é o assunto que eu quero tratar nessa reflexão nessa noite. E sabemos que nós estamos nos dias atuais passando por momentos difíceis, né? Mas crendo que Deus vai nos dar a vitória. E aqui nós vemos aqui que Jesus acalma a tempestade. Aleluia, louvado seja Deus. E nós vemos aqui que o milagre em Jesus acalma a tempestade está registrado nos três evangelhos que eu falei, os três evangelhos sinóticos, que foi Mateus, Marcos e Lucas. Esse milagre revela de uma forma maravilhosa
a completa divindade de Cristo. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, cujo poder se estende sobre todas as coisas. Aleluia, louvado seja Deus. Somente aquele por meio do qual todo o universo foi criado é capaz de submeter ao seu poder as leis da natureza. Jesus pode acalmar a tempestade simplesmente porque Ele é Deus. Neste estudo bíblico, ou nessa reflexão bíblica, vamos refletir sobre esse conteúdo. Como que Jesus acalmou a tempestade? Quando Jesus acalmou essa tempestade? Então vamos ver aqui que Jesus acalmou a tempestade quando seguia com seus discípulos no barco, com o objetivo de atravessar o mar da Galileia. Antes, Jesus havia passado o dia ensinando as multidões, porque seguia e curando muitos doentes ao lado ocidental do mar. Então, no final da tarde, ele entrou no barco de pesca, acompanhado com seus discípulos, e lhes ordenou que partissem para outro lado. Naturalmente, fadigado pelo dia exaustivo que havia enfrentado, Jesus rapidamente adormeceu na popa da embarcação. Aleluia, louvado seja Deus. Eu estou lendo um pequeno comentário para que eu possa entrar no assunto. Jesus e os seus discípulos partiram para o outro lado do lago, também em busca de um período de descanso. Na margem oposta do mar da Galileia ficava Decápolis, uma área que os judeus evitavam frequentar. A maior parte da população daquela área era formada por gentios, mas foi também ali do outro lado do lago, em sua margem oriental, que um homem possesso de demônio precisou ser liberado. Então nós vemos aqui que essa trajetória aqui de Jesus, relacionada a essa tempestade que se deu ali no mar da Galileia, nós vemos que foi muito importante ali para os seus discípulos passar por aquela experiência. E nessa passagem bíblica que eu quero lhe falar, que aqui nós estamos vendo uma tempestade no sentido dos fenômenos da natureza. Mas eu quero adentrar nesse conteúdo, falar das tempestades emocionais. Não quero falar da tempestade no sentido da natureza, natural, que nós vemos aí através do vento, através do redemoinho. Não é essa tempestade que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar da tempestade que nós estamos vivendo nos dias atuais. É uma das maiores tempestades, é a tempestade voltada à área emocional. Então nós vemos aqui, falei isso, quando Jesus acalmou a tempestade, trouxe um pouco da pequena introdução que falei que esse milagre aconteceu nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e André trouxe aqui uma visão onde se sucedeu essa tempestade. Agora nós vamos ver o cenário em que Jesus acalmou a tempestade. Enquanto Jesus dormia, seus discípulos conduziam a embarcação que rumava para o outro lado do mar da Galileia. Como muitos dos discípulos eram pescadores de profissão, eles já estavam completamente habituados àquelas águas. Isso indica que provavelmente houve uma mudança climática inesperada. Na verdade, as tempestades repentinas são características daquela região. O Mar da Galileia é um grande lago que mede cerca de 21 km de comprimento e 14 km de largura. Aleluia, louvado seja Deus, de largura. O lago é cercado por montanha e está aproximadamente a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Tudo isso favorece o acúmulo de ar quente na superfície do lago. Durante o verão, a temperatura do lago passa facilmente dos 30 graus centígrados.
Então, facilmente essa estufa de ar quente que pairava sobre o lago se encontra com o ar gelado que vem das montanhas. E é também ali que correm águas do gelo do Monte Hermon, com seus 3.000 metros de altura. O resultado desse choque térmico é a formação de tempestades repentinas e violentas. Em condições normais, as águas do Mar da Galileia são bastante calmas, mas durante uma tempestade, as águas ficam perigosamente agitadas, com ondas que podem superar 2 metros de altura. Inclusive, a disposição geográfica do local favorece até a formação de redemoinhos. Tudo indica que esse era exatamente o cenário do momento em que Jesus acalmou a tempestade. O começo da noite já havia caído sobre eles, e a violência da tempestade era tão grande que assustou até mesmo os discípulos de Jesus, que era experiente em pescadores. Mesmo nos dias atuais, as embarcações motorizadas evitam navegar no Mar da Galileia durante uma tempestade. Aleluia, louvado seja Deus. Então, nós vemos aqui uma pequena introdução para poder entrar no que eu quero falar para os irmãos que estão ouvindo essa reflexão aqui. Então nós vemos aqui, naquele dia, sendo já tarde, disse eles, passem para o outro lado. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outro barquinho. E levantou-se grande temporal de vento, ou tempestade, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo, tudo sobre uma almofada. E despertando-nos, dizendo-lhes, mestre, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande mudança. E disse aos discípulos, disse-lhes, por que estáis tão temerosos, como não tende fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns com os outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Louvado seja Deus. Então, aqui, a questão desse texto, eu quero trazer uma tipologia para que a gente possa entender essa reflexão bíblica que eu quero trazer nessa noite. Jesus na polpa do barco. Esse é a reflexão. Então veremos só, para vocês entenderem o que eu quero transmitir nessa reflexão bíblica, já tem 13 minutos já. O barco aqui, ele vai representar a minha pessoa, a sua pessoa, para você entender. O mar vai representar as suas emoções, beleza? Os discípulos vai representar os seus pensamentos. E a polpa do barco vai representar o seu coração. E as tempestades e os ventos vai representar os problemas que nós temos no dia a dia. Então preste atenção. Nós sabemos que no dia que nós estamos vivendo hoje, quantas pessoas não estão passando por grandes tempestades, né? Essas tempestades, ela acontece dentro do nosso campo espiritual, dentro da nossa embarcação, que é o nosso corpo humano, lá dentro das emoções. Então nós vemos aí que nós estamos passando por um momento tão turbulento, uma tempestade tão grande, um vento tão grande, que muitos não estão suportando e estão naufragando. Nós vemos aí que não tem para onde a gente correr. Todas as mensagens que a gente fala, a gente tem que focar a questão do coronavírus. O coronavírus está representando aí essas tempestades terríveis, esses ventos fortes, terríveis. E aqui nós vemos que essas tempestades que acontecem, elas acontecem justamente quando está aqui por causa dos choques que nós sofremos.
Aqui fala que é o choque térmico, mas no sentido emocional são os choques dos acontecimentos, o choque das notícias que nós recebemos todos os dias, o choque dos noticiários, o choque da mídia, anunciando toda essa trajetória que está acontecendo aí relacionada ao coronavírus. E muitos estão sendo afetados na área emocional. A tempestade representa todo tipo de aflição, mas no momento nós estamos passando por essa tempestade aí chamada coronavírus. Mas uma coisa é certa, que o barco representa você. Este barco aqui está representando você. Jesus, ele está lá na polpa do barco, que é o seu coração. Como nós vamos entender aí. Se o barco representa você, o mar representa as emoções, o mar vai representar as emoções. E os discípulos vai representar os seus pensamentos, como eu falei. E a polpa do barco vai representar o seu coração. E as tempestades dos problemas da vida. E Jesus, ele está dentro deste barco. Lá guardado, lá na polpa, que é o nosso coração. Só que o que acontece é que quando essa tempestade vem, que nós queremos passar lá para o outro lado da margem, quer dizer assim, você quer mudar de vida, você quer mudar de atitude, você quer obter sucesso, você quer obter vitória, você quer obter algo grandioso na sua vida, que é passar para o outro lado da margem. Jesus, ele convidou os seus discípulos a entrar no barco, para ir para outra margem do rio da Galileia, lá para a Galileia, lá para o outro lado. Mas acontece que teve uma grande tempestade, um choque térmico, um choque, naquele momento ali, aconteceu, e ali aconteceu uma grande tempestade, como nós vemos no texto, que estava próximo a afundar a embarcação. Nós sabemos que Jesus, ele já está dentro da nossa embarcação, ele convida os nossos pensamentos, que já está dentro da embarcação, que esteja fora, mas convida que nossos pensamentos entrem na embarcação. Os pensamentos de fora. Aí Jesus convida esses pensamentos para seguir ele, que são os pensamentos positivos, que são pensamentos maravilhosos, pensamento de milagre, pensamento disciplinado, pensamento que você já aprendeu no seu dia a dia com o Senhor. E esses pensamentos acompanham Jesus dentro da nossa embarcação. Está entendendo aí a colocação? Então, aonde Jesus está, esses pensamentos maravilhosos que foi criado, que foi formado na pessoa de Jesus Cristo, está dentro da embarcação. Está dentro da embarcação. Mas não é suficiente esses pensamentos, pelo pesar que já tem muito tempo andando com Jesus, e já foi disciplinado, que é as nossas atitudes com o Senhor, é o que nós aprendemos através da palavra de Deus, muitas vezes não é suficiente para vencer as tempestades. Ainda estão os pensamentos que estão vacilando, os pensamentos que ainda não têm fé, os pensamentos que ainda não têm atitude positiva relacionada às tempestades da vida que vem atingir a nossa embarcação, atingir o ponto crucial, que é as nossas emoções. E as emoções aqui, estão representando o mar. O mar, a estrutura dentro da gente. A Bíblia fala, ou mesmo a ciência fala que o nosso corpo tem 65% de água. Olha só. Então, dentro do nosso corpo humano aqui, existe água. Se essa água cessar, nós morremos. Não tem como acabar essa água. E tem o sangue. Então, as nossas emoções,
As nossas emoções vai representar o mar. Então a tempestade, ela vem sobre o mar, né? O mar por si próprio não cria uma tempestade, mas são os choques térmicos, são as notícias que nós recebemos, são tanta coisa que a gente ouve, e isso vai dar um choque térmico dentro do nosso emocional, e aí vai gerar uma grande tempestade dentro desse barco que é a nossa estrutura humana aqui. E aí tem muitos que não conseguem administrar bem as suas emoções, não conseguem ter controle das suas emoções. Por quê? Porque já virou uma tempestade. Porque você ser emocional não é pecado você ser emocional. Agora, quando as suas emoções partem a te dominar, que já você não tem mais domínio sobre as emoções, que virou uma tempestade, que virou um ventos, né? Aí, meu filho, aí fica complicado, porque aí você vai ter que despertar Jesus lá na polpa do seu barco, que é o seu coração, aonde Jesus está lá dentro do teu coração. E muitas vezes Jesus está dormindo, muitas vezes Jesus está lá tirando a sua soneca lá dentro do seu coração. Não é porque Jesus literalmente esteja dormindo, mas é uma metáfora para você entender que quando você não está esperto, você não está esperto, você não está espiritual para vencer as tempestades que vem sobre as suas emoções, Jesus ele está anestesiado, como ele está parado dentro do teu coração. E Jesus ele vai agir conforme você também agir. Então Jesus está lá na polpa do seu coração, como eu falei. O barco vai representar você, né? A água vai bater sobre esse barco, que é a tempestade da vida vai bater sobre esse barco. As águas da vida vai vir sobre esse barco, e esse barco tem que suportar as tempestades. Tanto as tempestades lá dentro das suas emoções, como as tempestades fora do barco. Aqui eu posso entender das duas maneiras. O barco na parte de dentro e o barco na parte de fora. As tempestades da vida que nós podemos ver aqui no dia a dia, que vem sobre a sua pessoa, vai lhe atingir, e a questão das tempestades que já está dentro de você, lá no mar da sua vida, que está agitando o mar dentro de você, que é as suas emoções, e você não está tendo controle. Mas Jesus está lá na polpa desse barco, que é lá a centralidade do seu coração. E os discípulos são os pensamentos que está dentro de você. E muitas vezes os seus pensamentos entram em desespero, porque os seus pensamentos não tá arraigados 100% em Cristo. Aí os seus pensamentos não estão 100% tendo fé. Quando as tempestades vêm sobre as suas emoções, que batem sobre o mar da vida, sobre o mar que representa as suas emoções, aí você não tem estrutura. Você começa a desmoronar. E aí, como diz o texto aqui, aí você começa a questionar a Deus. Cadê Deus que não está me ajudando? Cadê o Senhor? Vai deixar eu morrer mesmo? Vai deixar eu perecer? Vai deixar mesmo eu naufragar? Muitas vezes a gente falamos isso, daí você fala isso. Quando você está passando por uma prova tão difícil, por uma tempestade que está batendo no seu emocional, que você perde o controle, que você não tem como vencer aquela situação, e aí você começa a falar: Senhor, socorro, pedir socorro, Senhor, achando que Deus não está nem aí para você. Mas aí entra uma questão maravilhosa, que você vai ter que despertar o Jesus que está na polpa do teu coração, está lá na polpa do barco, que está lá no teu coração. Quando você despertar Jesus da polpa do seu barco, com certeza ele vai acordar e vai se levantar e vai dar uma ordem a essa tempestade que está dentro de você. Eu não sei qual é a tempestade que se levantou dentro de você, eu não sei, mas cada um tem uma tempestade, cada um tem um vento dentro de si que precisa se acalmar, que precisa
cessar, para que você possa ter as suas emoções controladas, para que você possa ter as suas emoções em paz, sossegada na pessoa de Cristo. Porque Jesus está na polpa do teu barco, que é o seu coração. Jesus está lá. O barco representa você. E você tem que trabalhar com seus pensamentos que representam os discípulos de Jesus dentro de você. E aí você vai ter que controlar esses pensamentos, botar esses pensamentos na disciplina para crer naquilo que Deus tem falado nas suas escrituras, tem falado através dos profetas, tem falado através de tantas coisas para nos orientar. E aí quando vem as tempestades de fora que batem sobre o seu barco, que é você, e você se apavora. Quando as tempestades emocionais lá dentro de você, que já afeta lá dentro do seu emocional, bate, já querendo te afogar, já querendo te destruir, que é você já ali já nas últimas, aí você tem que despertar Jesus. Como aqui eu fiz a tipologia aqui, o barco representando você, o mar representando as emoções, os discípulos representando os seus pensamentos, a polpa do barco que é o seu coração, e as tempestades e os ventos são os problemas. Então, essas tempestades e os ventos são os problemas que surgem no nosso dia a dia. E ele vai bater sobre o seu barco, sobre o mar, sobre as suas emoções, ele vai bater forte mesmo. Vai bater de tal forma forte que você muitas vezes você se sente assim, sem fôlego, sem ar, mas já está nas últimas. Mas aí chega o momento em que você vai ter que usar a fé. Porque aqui os discípulos, ele começou a clamar. Não, mestre, não se importa que nós pereçamos. Então os discípulos pediram socorro ali a Jesus. E Jesus acordou, repreendeu aquela tempestade, repreendeu aquele vento e tudo se voltou normal. E aí ele se voltou para os discípulos e disse: ainda são tímidos? Ainda não tem de fé? Como eu tenho que falar aqui. Então muitas vezes Jesus exorta nossos pensamentos. E aí, não tem fé? Ainda não tem fé? São pensamentos tímidos? Que não deveria ser assim. Porque a Bíblia fala que os covardes não herdarão o reino de Deus. Por isso que a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. E para que nós tenhamos a mente de Cristo, nós não podemos ter pensamentos vacilantes, pensamentos sem fé, pensamentos pequenos, pensamentos frustrantes. Não, de maneira nenhuma. Por isso que Jesus exortou os discípulos. Os discípulos estão representando os seus pensamentos. Então, a partir de hoje, você faça uma disciplina dos seus pensamentos. Porque muitas vezes você tem muitos anos já seguindo a Jesus, mas quando surge uma tempestade dessa, um vento forte desse, que bate sobre as suas emoções, lá dentro de você, lá dentro do seu barco, e fora também, e aí você não tem uma estrutura poderosa ainda com Jesus para mandar essa tempestade se calar, para se mandar esse vento se aquietar, e aí você fica só rodando igual um currupio, não sai do lugar, não consegue ser vitorioso, não consegue ter paz, não consegue ter sossego, não consegue ter nada, só a grande tempestade por fora e por dentro de você, e você fica todo perdido, sem direção, sem alvo, sem saber o que fazer. Mas eu quero te falar nessa noite, se você está sendo atacado, atacado no seu emocional, você tem sofrido muitos anos relacionados à sua parte emocional, e você não tem controle, e muitas vezes você está até tomando remédio para controlar suas emoções, eu te convido nessa noite para você convidar o Jesus que está na polpa do seu barco, está lá no seu coração, só esperando que você desperte ele, para ele acalmar essa tempestade, para ele acalmar esse vento e você ter o seu emocional 100% controlado, e você ter a possibilidade de passar para o outro lado.
Mas o que é passar para o outro lado? Passar para o outro lado é você vencer toda essa situação, toda essa tempestade, e aí do outro lado você vai obter vitória. Você vai obter abundância na sua vida. Mas você precisa, para chegar do outro lado, você vai ter que enfrentar a tempestade. Né? Não pense que você vai chegar lá do outro lado da margem, que é o objetivo que você quer alcançar, que é os sonhos que você quer alcançar, que são os projetos que você quer realizar, se primeiro você não vencer essas tempestades que vêm sobre o seu emocional. Se você não está conseguindo vencer, é porque você ainda não tem despertado o Jesus que está na polpa do seu barco. E ele está lá dentro do seu coração, esperando que você desperte ele, para que ele venha dar uma ordem sobre o vento. Porque Jesus foi o próprio Jesus que criou a questão dos fenômenos da natureza. Então foi ele que fez tudo. E ele tem controle sobre todas as coisas. Foi ele que nos fez. Esse barco aqui foi ele que fez. Você que é um barco, representando o barco, foi Jesus que te fez. Então ele te conhece por fora e por dentro. E sabe a estrutura que você tem por dentro e sabe a estrutura que tem por fora. Sabe o material que foi usado por dentro e sabe o material que foi usado por fora. E sabe até a dimensão da questão das tempestades que pode bater sobre o seu barco e você continuar de pé. Tudo isso Deus sabe, mede tudo. Então se você está de pé até hoje, é porque você tem estrutura. É porque Jesus tem te ajudado, é porque Jesus tem te abençoado e Ele quer te abençoar mais. Mas você tem que despertar o Jesus que tu serve. Desperta o Jesus lá na polpa do barco, na sua vida, do seu barco, para poder você vencer essa tempestade. Não tenta vencer essa tempestade emocional, não tenta vencer esses ventos emocionais sozinho, não. Convida Jesus, desperta Jesus que está lá na polpa do seu barco, que está lá dentro do seu coração, como eu falei, que essa polpa do barco representa o seu coração. Desperta ele, porque ele já está dentro do seu barco, está lá na polpa, está lá adormecido, mas precisa você acordar ele. No sentido figurado, para que você possa obter sucesso. Porque uma vez você acordando em Jesus, que está na polpa do seu barco, com certeza ele vai ter misericórdia de você e vai dar uma ordem a este vento. Aquieta-te vento, aquieta-te tempestade. E todo o mar, né, vai voltar ao normal, como eu falei. O mar representa as emoções. Então, todas essas suas emoções elas vão se controlar. Vão voltar ao normal. Você não vai precisar mais tomar remédio de tarja preta. Você não vai mais precisar estar agoniado, de maneira nenhuma, nem agoniada. Você vai estar com o seu mar aquietado, porque as tempestades Deus acalmou, os ventos Deus acalmou, tudo acabou. Então o mar vai voltar ao normal. Que o mar representa suas emoções. E o barco que é você, vai estar de boa, tranquilo, vai atravessar este mar, o outro lado, e você vai obter vitória. O discípulo que representa os seus pensamentos vão voltar normal. Você vai voltar a pensar como uma pessoa normal, com a mente de Cristo, para vencer tudo que vier pela frente. As dificuldades, os problemas, essas tempestades, que são os problemas, vai cessar, vai acabar, não vai mais existir, e você vai estar de pé, glorificando ao Senhor Jesus Cristo. Então essa é uma reflexão poderosa que vai te levantar, voltado a este livro de Marcos, onde eu leio a passagem, livro de Marcos, capítulo Mateus capítulo 8, versículo 23 e 27, tá? Mas o que eu disse aqui foi Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. E eu te dei já tudo nas mãos aí. É só você colocar em prática. Jesus na polpa do seu barco. Esse foi o assunto que eu estou falando nessa reflexão. Eu falei que o barco representa a sua pessoa. Eu falei que o mar representa as suas emoções. Eu falei que os discípulos representam os seus pensamentos.
E eu falei que a polpa do barco representa o seu coração. E as tempestades e os ventos representam os problemas que você tem enfrentado durante esses anos. Se você não teve entendimento sobre essa reflexão, meu caro amigo, meu caro irmão em Jesus Cristo, você está precisando de muita oração mesmo. Porque da forma que eu me expressei, da forma que eu expliquei essa reflexão para você, dá para você pegar essa reflexão e ir muito mais além. E muito mais além, buscar mais entendimento relacionado a esta reflexão. Porque o barco representa você. E você tem que estar com esse barco em dia. Para poder você atravessar esses mar da vida, o seu barco tem que estar sã, tem que estar inteiro, sem doença nenhuma, sem nada, sarado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. E o mar da vida, que as suas emoções, precisam estar em dia, certinho, tudo em ordem. Os seus pensamentos, que representam os discípulos, têm que estar em ordem. A polpa do barco, que representa o seu coração, também tem que estar, ó, beleza. Jesus tem que estar ali tranquilo, te governando, te orientando através do Espírito Santo de Deus. E essas tempestades e esses ventos não vão mais existir dentro de você. De maneira nenhuma, pode até estar fora, mas aí agora você tem uma estrutura emocional, psicologicamente falando, para vencer tudo que vier pela frente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a reflexão que eu estou trazendo hoje, nesta noite, para que você possa, em nome de Jesus, colocar em prática. Porque Jesus está na polpa do seu barco. Basta você despertar Ele para que Ele possa te ajudar a vencer essas tempestades emocionais, esses ventos emocionais que vêm sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então são 37 minutos de reflexão e creio que você está sendo abençoadíssimo, né? Uma mensagem gratuitamente, sem nenhum custo. Você vai pagar nada, é de graça essa reflexão. Amém, irmão? Que Deus abençoe. Shalom. Até a próxima reflexão.